Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. E a CBF divulgou os áudios do VAR do Choque Rei na Copa do Brasil, né? Aqueles. Mas apenas em dois lances, né? Dois lances polêmicos: um pênalti não marcado no Dudu e o pênalti marcado em cima do Jonathan Calleri. E isso evidencia ainda mais o despreparo da nossa arbitragem. Mas antes da gente comentar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Deixa o seu like e deixa o seu comentário sobre o que você achou dos lances. E vamos começar então com o primeiro lance que a CBF acabou divulgando dessa partida. Um possível pênalti do Dudu causado pelo Diego Costa, onde o árbitro de vídeo avalia que não é pênalti devido à manutenção de critério, ou seja, um lance parecido havia acontecido anteriormente e não havia sido marcado. Então, pela manutenção do critério, o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, o Leandro Voaden, decidiram por não marcar o pênalti. Na minha opinião, e aí eu discordo um pouco do meu amigo Chico Garcia e concordo com o Denilson, eu acho que a penalidade ela existiria se o Dudu tivesse insistido um pouco mais no lance. Eu vejo da seguinte maneira: ele chega para o combate com o Diego Costa já simulando uma queda. Isso mostra que o Dudu já estava pensando no pênalti, o Dudu já tinha desistido da jogada. Se ele tivesse chegado com mais condições de continuar na jogada, aí sim o toque do Diego eu acho que seria marcado um pênalti. Na minha visão, não foi um pênalti por conta dessa projeção um pouquinho mais para frente do Dudu, onde para mim parece que ele já tá caindo quando ele sofre o toque do Diego. O segundo vídeo, né, o segundo lance polêmico, é o pênalti que o árbitro de vídeo marcou para o São Paulo, em cima do Jonathan Calleri. Bom, num primeiro momento, quando eu olhei na transmissão, eu não achei tão pênalti assim. Mas depois, ouvindo a explicação do árbitro de vídeo, eu acredito que eles acertaram na decisão de marcar o pênalti. E aí você, torcedor palmeirense que me assiste, pode ficar com raiva nesse momento, mas daqui a pouco a gente chega no outro comentário do lance. O Calleri, ele domina a bola e ele é puxado uma vez pelo Gustavo Gomes e ele é puxado outra vez pelo Gustavo Gomes, aí sim perdendo o equilíbrio, disputando a bola com o Everton e sem querer, depois quando ele cai no chão, a bola toca na mão do Calleri, que foi a primeira coisa que o Voaden acabou marcando. O árbitro de vídeo então chama o árbitro de campo e relata que o atacante tentou jogar duas vezes, mas foi impedido pelo defensor. E isso, quando você avalia na imagem, é correto. O Calleri ele tenta jogar por duas vezes e o Gustavo Gomes não permite com que o atacante são paulino jogue. Ele puxa duas vezes o Jonathan Calleri. Onde está o erro neste lance? Cara, todo mundo que me assiste sabe que eu sou São Paulino. Mas eu tenho que vir aqui falar a verdade. Não existe, cara, não existe um lance tão ajustado, né? O que é um lance ajustado? Um lance onde aparentemente existe um impedimento, onde o penúltimo defensor e o atacante estão tão próximos que pode haver o impedimento, pode estar na mesma linha, é questão de milímetros ali. E não existe nesses lances ajustados, não existe você não sequer pensar em traçar a linha, como aconteceu no VAR, né? No VAR desse jogo. Eles nem sequer cogitaram traçar a linha. E aí a gente tem algumas coisas para comentar sobre esse lance. Na minha opinião, a imagem que o VAR tinha, a imagem
principal do lance, que foi muito compartilhada nas redes sociais, ela para mim é inconclusiva. Porque a inclinação que a câmera está do lance não permite a melhor visão para você traçar a linha, para você determinar se alguém está impedido ou não. Eu, quando olho por essa imagem, eu tenho a impressão de que a perna do defensor aqui mais abaixo do vídeo, do lateral direito do Palmeiras, está dando condição para o Caleri. Eu posso estar errado. Pode surgir uma outra imagem ali com melhores condições de enxergar e aí eu posso voltar aqui e dizer para vocês que o Caleri estava impedido. Né? O fato do Palmeiras ser prejudicado é justamente, não é o Caleri estar impedido na jogada, é não sequer traçar essa linha. Porque o árbitro de vídeo tem acesso a várias câmeras de vários ângulos. E isso, quando a gente olha, e como a CBF mesmo explica no vídeo, né, a primeira vez que a CBF acaba fazendo isso também, colocando uma explicação nos áudios do VAR, eles dizem, ó, abre aspas para a CBF. O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis e em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo. O que isso quer dizer? Que o árbitro de vídeo, diferentemente do que foi feito, deveria passar por várias imagens, por vários ângulos e determinar se haveria condição, né, de traçar a linha para determinar se o jogador estava impedido. Se não houvesse essa condição, o árbitro de vídeo voltaria para o árbitro de campo e diria: Voaden, lance inconclusivo, não existem câmeras que podem comprovar ou não. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu lembro muito bem, óbvio que a linha no lance que eu vou citar, ela foi traçada errada. Mas eu lembro muito bem daquele Vasco Internacional, né, no Campeonato Brasileiro do ano retrasado, né, quando o Vasco estava brigando para não cair. A linha foi traçada errada, tá? Começamos por aí. Mas o árbitro de vídeo, por conta da sombra que havia em São Januário, ele vai ao árbitro de campo e comunica: lance inconclusivo, não consigo traçar a linha pelas câmeras que eu tenho. E manteve-se a decisão de campo, como se mantém a decisão de campo em qualquer lance cuja câmera do VAR, né, não pode concluir alguma coisa. Então, a minha reclamação, né, a minha opinião é que erra-se a não sequer passar por essas câmeras, por não sequer olhar esses ângulos e tentar uma tentativa de traçar essa linha para confirmar um impedimento ou não. E aí você pode falar para mim assim: mas Matheus, o Palmeiras perdeu por conta desse lance? Os palmeirenses vão argumentar que sim, afinal de contas o São Paulo marca o seu gol nesse lance e leva a disputa por pênaltis por esse lance. Mas, na minha opinião, e aí eu acho que o meu coração fala um pouco mais alto nessa hora, eu acredito que não é o motivo principal pelo qual o Palmeiras foi eliminado. Primeiro, erros de arbitragem acontecem toda hora. A nossa arbitragem é completamente despreparada. E isso é culpa de todo mundo. Isso é culpa dos dirigentes que não querem ajudar a profissionalizar, tanto dos clubes quanto da CBF, né? Os dirigentes não querem ajudar a profissionalizar. Alguns árbitros a gente sabe que não querem se profissionalizar porque eles seriam cobrados de maneira mais profissional, não como eles são cobrados hoje. Os nossos jogadores atrapalham também. O áudio do Voaden nesse pênalti do São Paulo mostra e evidencia isso. Quando você vai ver um lance de VAR lá fora, você não vê, você deve ver o VAR em paz. Você vê o árbitro de campo, perdão, você vê o árbitro de campo em paz para ir verificar o VAR. Aqui não, o Voaden ele teve que ir indo e falando: sai gente, sai, eu vou ver, eu já tô indo ver. E aí o banco do São Paulo: é pênalti, hein, é pênalti, Voaden, pênalti. E aí o banco do Palmeiras: ô Voaden, não acredito que você vai marcar isso, o cara tá impedido, foi mão, não sei o que, não sei o que. Todo mundo falando, né? Então o árbitro tendo que gritar, prestar atenção no seu entorno e ainda ter que ouvir o árbitro de vídeo. Então
todo o nosso despreparo da arbitragem, isso acontece com todos os clubes. Não existe, repito, não existe um esquema feito para prejudicar apenas o Palmeiras. Isso teria acontecido com qualquer outro clube. Não é porque é o Palmeiras, tá? É o despreparo da nossa arbitragem. E aí, voltamos naquele comentário que eu estava fazendo. O Palmeiras não perde o jogo. Isso acontece com todos os clubes e o Palmeiras não perde o jogo aí. O Palmeiras perde o jogo quando tem 5, 6 chances e ele desperdiça. O Palmeiras perde o jogo quando vira o placar agregado e dá a chance do São Paulo jogar. O Palmeiras perde a classificação quando o Rafael Veiga, que é o melhor batedor do Brasil, era em números, né, até esse jogo, perde 2 pênaltis no mesmo jogo. O Palmeiras perde quando o Wesley, que é um menino ainda, vai bater o último pênalti. O Palmeiras perde aí, tá? Lances como os que aconteceram aqui, né? Essas falhas, inclusive do árbitro de vídeo, elas podem acontecer com qualquer clube, tá? Poderia ser o próprio São Paulo, poderia ser o Flamengo, poderia ser o Corinthians. Não é porque é o Palmeiras. Não existe esse esquema que nem a torcida do Palmeiras quer pintar. Não existe. Agora, o Palmeiras, na minha opinião, perde a classificação quando ele desperdiça todas essas chances. Se o Palmeiras tivesse goleado o São Paulo mais uma vez, como fez na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras teria classificado mesmo que o Voaden tivesse marcado o pênalti no Caleri. Então, é óbvio que você pode argumentar que é um lance decisivo porque é o que levou para os pênaltis. Só que, gente, quantas chances o Palmeiras teve antes desse pênalti? O Jandrei salvou uma bola do Gabriel Veron, que para mim foi a defesa mais bonita do jogo. O Rafael Veiga perdeu um pênalti 50 segundos antes. Se o Rafael Veiga faz aquele pênalti, cara, poderia acontecer o que acontecesse. O Palmeiras ainda ia passar. Então, é isso, gente. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse áudio do VAR divulgado. O que vocês acabaram achando aí do que foi divulgado. Aliás, outra falta de profissionalismo, né, da nossa arbitragem. Os dois árbitros de vídeo foram retirados da rodada, enquanto o árbitro de campo, o Voaden, apitou ontem o Corinthians contra o Ceará. Então, se a CBF sabia que todo mundo errou, por que só o Voaden ainda apitou o jogo, né? Vai entender também. É que nem eu falei, é o despreparo. Mas enfim, o que vocês acharam? Eu admito, o Palmeiras foi prejudicado sim, mas não acho que foi o motivo da derrota, o motivo da eliminação, né? Mas a gente precisa falar que o Palmeiras foi sim prejudicado pela arbitragem, tá? Não se esquece de se inscrever, deixa o sininho, ativa o sininho, deixa o like, eu tô completamente perdido. Mas é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem ficado me assistindo até agora. A gente precisava passar por esse ponto por aqui, porque a gente precisa melhorar e a gente precisa profissionalizar a nossa arbitragem. Isso só vai melhorar, essas situações só vão diminuir e parar de acontecer quando a gente profissionalizar a nossa arbitragem. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.